Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, sou professora de teatro e estou aqui para dar continuidade a um assunto muito interessante sobre a comédia e a tragédia. São curiosidades encontradas nos livros de história, né? Nos livros onde a gente estuda muito para poder falar de teatro, né? Teatro é uma coisa séria, é algo muito delicioso, gostoso, mas não é brincadeira. A gente precisa estudar e precisa entender esse universo. E essa é a proposta dessas aulas, onde a gente pode conversar um pouquinho, falar um pouco sobre cada leque, né, do que o teatro nos oferece aí, nesse universo maravilhoso. Bom, e aí na aula passada, no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre as características da comédia e sobre suas peculiaridades, né? Sobre as suas curiosidades na Grécia Antiga, né? Naquela época onde existiam festivais de teatro, né? E como eles encaravam a tragédia e a comédia, que era uma forma bem diferente e peculiar, né? Não é como os dias de hoje, né? Onde tudo é colocado num saco só e todo mundo pode fazer tanto tragédia como comédia, como terror, como drama, o que vier pela cabeça e tudo bem. Por que eu tô falando isso, gente? O que tá acontecendo? O que você tá falando? Não tô entendendo nada, professora. Calma. Só para retomar um pouquinho para você poder entender. Gente, é que antigamente na Grécia Antiga tinha uma classificação, tá? Não era todo mundo que podia fazer tragédia. Não era todo mundo que podia fazer comédia. Tragédia era elite, comédia era povão. Então, assim, quem fazia tragédia eram os ricos, né, a corte que participava, que podia ver, só os jurados, né, que podiam assistir a tragédia, comentar sobre a tragédia, era algo mais fino, vamos dizer. E a comédia era algo povão, né? Era o riso que vinha ali para poder, mas era o povão que tomava conta, né? E aí a gente estava conversando sobre tudo isso, falando sobre essas curiosidades malucas, né, que eles colocavam lá na Grécia. E aí eu falei um pouco das características da comédia, né, de como funciona essa comédia, né, que até hoje ela ainda é muito forte, hoje é a queridinha, acredito, né, de todo mundo adora fazer comédia. E agora eu quero falar um pouco da tragédia. Bom, como funciona, gente? Quais são as características, então, da tragédia? Bom, gente, o terror e a piedade que despertava no público para os autores clássicos, né, eram os mais nobres dos gênios literários. Então tinha isso também, tá, gente? A gente, além das pessoas, como eles eram clássicos, tinha determinadas pessoas, né, autores clássicos que escreviam aquilo, né? Então tinha essa coisa mais nobre, né, mais pomposa. E o que acontecia, né? O terror, né? O terror, a piedade é muito característica da tragédia, tá? Eles têm essa coisa do sentir dó, sentir piedade, né? Da tristeza, do sofrimento, né? Então era uma coisa assim de muita tristeza, né? A tragédia ela traz essa coisa do trágico, né? E uma coisa que é bem interessante de ser dita, gente, é que para as representações da tragédia, né? Eu até falei isso que para quem julgava, né? Quem os jurados que assistiam à tragédia eram pessoas de representatividade da sociedade e também tinha uma organização também para as suas representações da tragédia. Por exemplo, tinha um coro de 5 atores que existiam em todas as manifestações, em todas as apresentações, que era como se fosse a voz do bom senso, ou da harmonia, ou da moderação. Então era como se eles fossem uma voz, né, que dissesse: olha, não faça isso, não é melhor você pensar direito. O que é coro, gente? Coro é um coro de pessoas onde você vai colocar a voz. Pode ser em forma de música, então eles vão cantar uma música, faça aí, todo mundo junto, em uníssono, ou falado também funciona, tá? Então coro é isso. Muito usado, muito forte, né? Um coro de pessoas cantando junto, né?
Com certeza você já deve ter visto na internet aquela coisa, uau, aquela coisa, né? Tem até o lírico que é muito usado, enfim. Então esse coro ele existe exatamente para poder trazer a voz do bom senso, né? Então, por exemplo, se o personagem estava fazendo algo ali que não estava legal, esse coro se manifestava e dizia, né? Mostrava ali que precisava harmonizar ali o que estava acontecendo na história. Então eles tinham essa organização, tá? Bom, na tragédia, gente, o herói sofre sem culpa, tá? Ele teve o destino traçado e sem maneira, não tem como mudar, né? Geralmente a tragédia é isso, geralmente são coisas muito penosas, muito difíceis, por ser uma tragédia, né? Então os pais morrem, imagina, uma coisa bem penosa, os pais morrem, aí o filho fica sozinho no mundo, né? Tô imaginando uma história aqui bem trágica, tá, gente? Aí ele fica sozinho no mundo e ele precisa passar por grandes empreitadas para conseguir sobreviver, e aí sofre, conhece outra pessoa que maltrata, enfim. Isso é um dos macetes que a tragédia traz, que é para trazer o questionamento, para trazer a tristeza, para trazer a tragédia mesmo, daquilo que a gente é difícil, né, de entender, e, enfim. Então é o sofrimento mesmo, tá? Bom, e assim, hoje a comédia, né, ela encontra grande espaço e importância, enquanto naquela época, né, era uma forma tão menosprezada, né, tão tida como inferior. Hoje ela tem uma grande importância, né? Hoje todo mundo quer fazer comédia por ser mais gostoso, por ser mais por ter mais sacadas também, porque como eu falei, a comédia não é só para trazer o riso bobo, o riso para divertimento, o riso também pode vir também com críticas, né? Como eu falei, a comédia dell'arte fazia muito isso, que é a crítica, né, em qualquer esfera, né, que é da política, social, econômica. Então isso tudo é muito importante da gente poder se utilizar, né? Por quê? Com a comédia é como se a gente tivesse um degrau a mais para chegar nessa crítica. Que na tragédia não tem. Na tragédia talvez a gente choraria, a gente teria piedade, a gente sentiria, a gente entraria num estado de sofrimento por aquele personagem, mas talvez não entenderia a situação. Então, a comédia nos faz a gente distanciar e rir e depois, opa, não tinha pensado dessa maneira. Então, ele tem esses dois lados que são bem interessantes de trabalhar, tá? Bom, mas assim, tá bom. A gente entrou num lugar assim bem interessante. Tá bom, então que a comédia agora ganhou seu espaço, hoje todo mundo quer fazer comédia. Eu pergunto para os meus alunos assim, o que vocês querem fazer? Qual texto que vocês querem trabalhar? Ah, professora, comédia. Não quero saber de chorar, não quero saber disso, eu quero comédia. Ok. Só que eles não sabem, né? Mal eles sabem que a comédia é uma das mais difíceis de fazer. Eu sei que muita gente tem mais facilidade com a comédia, né? Que tem um dom, uma veia cômica ali que traz o riso fácil, só de abrir a boca já fala, né? Mas a comédia é uma das mais difíceis de fazer para muita gente, tá? Não é algo tão fácil e simples, né? Como eu falei, lógico que tem pessoas que têm mais facilidade, mas a grande maioria não tem. Precisa treinar, precisa estudar, precisa entender o time das coisas, que é muito diferente do da comédia. E se você parar para pensar, é bem simples esse entendimento. Para você chorar é muito mais fácil, mas para você rir não é tão. Você precisa de uma boa piada, uma pessoa que saiba contar bem, não é? Bom, esse assunto dessa diferença de como é então fazer na prática a tragédia e a comédia vai para a próxima aula, próximo vídeo. Fica aqui comigo que eu vou contar agora para vocês como é então essa diferença de fazer tragédia e de fazer comédia. Vamos lá comigo? Então vamos lá, vamos continuar com esse assunto
desses dois gêneros maravilhosos, tragédia e comédia. Beijo e até a próxima!